Pessoal do Direito do Trabalho em Foco, voltamos aqui para a nossa quarta aula. No final do primeiro bloco da nossa terceira aula, houve um pequeno erro de edição ali e acabei comendo, sem querer, uma súmula em relação à transferência de empregado. Bom, a súmula é a 265, fala sobre adicional noturno, alteração de turno de trabalho, possibilidade de supressão. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Bom, aqui se refere ao ius valeriandi do empregador, né, ao direito potestativo dele de poder transferir o empregado de um período noturno, que é um período que sabe-se que é prejudicial à saúde, ao período diurno, conforme a conveniência do empregador. Havendo a transferência do horário noturno por horário diurno, por óbvio, não se é mais devido o quê? O adicional noturno. Por quê? O adicional noturno ele visa justamente compensar a nocividade do trabalho em período noturno, pois sabe-se que o sono no horário diurno não é o mesmo do noturno, enfim. Então a compensação se dá através desse adicional. Uma vez transferido por horário diurno, não há mais o porquê de se pagar o adicional de 20%. Bacana? Então era isso. Então vamos para a nossa aula nosso tema de hoje, que é vínculo empregatício. E vamos começar por uma súmula muito famosa, que é a súmula 331, que o pessoal também conhece como a súmula da terceirização, né? Que ela fala aqui, contrato de prestação de serviço, legalidade. Bom, a primeira parte da súmula fala o seguinte: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário, aquele previsto na Lei 6.019 de 74. Bom, o que a súmula quer dizer aqui? Que é vedado o quê? A contratação de empregado através de um intermediador, ou seja, de uma empresa interposta. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos imaginar uma linha aqui, onde numa ponta nós temos o tomador de serviço e na outra nós temos o empregado. No meio dessa relação temos o quê? A empresa interposta, ou seja, essa empresa interposta capta a mão de obra no mercado para prestar serviços para o tomador. Só que esse empregado ele está sob o quê? A subordinação da empresa interposta. Então, todos os direitos daquele trabalhador, do tomador de serviço, não são aplicados ao prestador, porque ele se submete às convenções coletivas do intermediador, aos direitos dessa empresa intermediadora, que muitas vezes, na maioria das vezes, é bem inferior aos direitos dos empregados do tomador de serviço, enfim. Então, a lei veda, na verdade, essa intermediação de mão de obra, exceto no caso da Lei 6.019 de 74, que se refere a quem? Ao trabalhador temporário. Bacana? Não tem muito segredo. A segunda parte da súmula fala que a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Bom, antes de falarmos sobre essa parte 2, vamos complementar a parte 1 em relação às consequências dessa contratação de mão de obra por empresa interposta. Na verdade, quando ocorre essa contratação e o empregado se socorre do Poder Judiciário, o vínculo de emprego ele é reconhecido com quem? Com o tomador de serviço, que vai ter que anotar a carteira e pagar todas as diferenças entre os direitos da empresa tomadora e da empresa interposta. Bacana? Agora, voltando à segunda parte da súmula, ela diz que é irregular o quê? Que, na verdade, a contratação irregular pelo ente público não gera o quê? Vínculo de emprego com o ente público, contrariamente ao que acontece na primeira parte da súmula. Por que isso? Porque para você trabalhar numa empresa da administração, para você trabalhar para a administração direta, indireta, autárquica, fundacional,
empresa pública e sociedade de economia mista, é necessário o quê? Ser submetido a concurso público. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Não que não haja nenhuma repercussão na esfera jurídica essa contratação irregular. Sim, existe e os salários devem ser pagos. Isso você vai ver muito quando vai se discutir a teoria das nulidades trabalhistas, que é diferente da teoria das nulidades do direito civil. Então, alguma repercussão tem. Na verdade, se aplica de forma restritiva a teoria das nulidades trabalhistas. Nesse caso, o empregado ele tem direito aos salários, inclusive ao FGTS que foi depositado pelo ente público. Bacana? Bom, a terceira parte da súmula fala que não forma vínculo de emprego com o tomador, a contratação de serviços de vigilância, Lei 7.102, de 83, e de conservação e limpeza, bem como as de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação. Bom, quando se fala de terceirização legal, que nós temos o tomador de serviço, empregado e empresa interposta, não pode haver os elementos da relação de emprego entre tomador de serviço e empregado da empresa prestadora, ok? Então vamos lá, voltar para a parte 3 da súmula. Serviço de vigilância, categoria diferenciada, profissão regulamentada por lei, então não gera vínculo com o tomador. É uma das exceções também da terceirização. Eu posso terceirizar serviços de vigilância, contanto que não haja pessoalidade e subordinação direta, que são elementos da relação de emprego. Bacana? Bom, aí fala de conservação e limpeza, porque existem empresas especializadas nessa área de conservação e limpeza. Então, essas atividades não estão ligadas na atividade fim do tomador de serviço. O que é atividade fim? São as atividades constantes do objeto social da empresa tomadora de serviço, ok? Então, se a empresa resolver contratar uma empresa prestadora de serviços no ramo de conservação e limpeza, isso não vai gerar vínculo com o tomador de serviços, desde que os elementos da relação de emprego não estejam presentes entre o tomador e o empregado prestador. Bom, aí a súmula fala de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador. É aí que o caldo entorna. Por quê? A linha entre atividade fim, que é a atividade contida no objeto social da empresa, e a atividade meio é deveras tênue. Então, nem os juízes, nem os doutrinadores, na verdade, possuem uma definição exata e eficiente do que vem a ser a atividade meio, quais são os limites. Inclusive, a Alice Monteiro de Barros, no capítulo que ela fala da terceirização, ela fala que esse empregado que trabalha, esses empregados da atividade meio, ou os empregados terceirizados, eles vivem numa zona grise, ou seja, numa zona cinzenta. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir delinear o que é de fato a atividade, se esse empregado está de fato trabalhando na atividade meio ou na atividade fim das empresas. Bacana? Então, continuando aqui. Bom, a quarta parte da súmula fala: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Bom, nos casos de terceirização lícita,
o tomador de serviço ele possui responsabilidades, por mais que sejam mínimas, mas possui responsabilidades. Em que sentido? Se a empresa interposta, a prestadora de serviços, faltar com o empregado, prestador de serviço, não cumprir com suas obrigações perante esse prestador, tal responsabilidade passa a ser da tomadora de serviço. Não é que ela vai reconhecer o vínculo, mas ela vai ter que arcar com os direitos que o prestador de serviços deixou de adimplir com o seu empregado, ok? Mas para isso tem que haver uma ação judicial, onde vai ter que haver um litisconsórcio necessário, compondo o polo passivo tanto a empresa prestadora de serviços quanto a empresa tomadora. Bacana? A gente vai voltar a falar sobre isso ainda. Parte 5 da súmula. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, que é o item anterior, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666 de 93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Bom, a administração pública ela pode contratar prestadores de serviço, ela pode terceirizar a sua atividade, mas para isso tem que seguir os ditames da Lei 8.666. Contratar por tem que se utilizar licitação, a dispensa só é uma exceção à regra, a licitação tem que se dar nos moldes corretos, pregão, concorrência, enfim, tudo depende do negócio a ser contratado. Se essa empresa prestadora de serviços não adimplir suas obrigações com o seu empregado, a mera inadimplência não traz à administração pública responsabilidade subsidiária. Tem que se fazer prova do quê? De que a própria administração pública, ela ocorreu em culpa, ou seja, ela não fiscalizou esse prestador de serviços. O que geralmente em cidades grandes não acontece muito, porque eu já atuei nessa área. A administração pública, para liberar o pagamento para essas empresas prestadoras de serviços, elas têm que comprovar que estão em dia com as contribuições previdenciárias, com recolhimento de FGTS, pagamento de salários, enfim. Tem que demonstrar para a administração pública que está tudo certinho. Se a administração pública falhar nesse ponto, negligenciar em relação a essa fiscalização, ela passa a ser responsável subsidiária da mesma forma e nos mesmos termos do item 4 da súmula 331. Bacana? Então coloque na cabeça que um mero inadimplemento não gera responsabilidade subsidiária à administração pública. Bom, e a última parte, a parte 6, diz o seguinte, que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, ou seja, todas as verbas decorrentes, inclusive eventual reparação de dano moral, dano material, enfim. Existem correntes divergentes nesse ponto, correntes doutrinárias divergentes e alguns juízes ainda que entendem que o dano moral, por exemplo, ele é obrigação personalíssima, então o tomador de serviço não estaria obrigado a arcar com a indenização por danos morais. Mas a jurisprudência majoritária vai no sentido contrário, tanto que se pacificou o entendimento através da súmula 331 no seu item 6, ok? Então vamos passar para a próxima súmula, súmula 269, diretor eleito, cômputo do período como tempo de serviço. Bom, aqui se aplica bastante às SAs, as sociedades anônimas, né? Porque
posso ter um empregado de uma SA e esse empregado ele é eleito e elevado ao cargo de diretor estatutário dessa empresa. A partir do momento que ele é elevado ao cargo de diretor, o contrato de trabalho se torna suspenso. Vamos ler o conteúdo da súmula, que diz o seguinte: empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Bom, o empregado foi eleito ao cargo de diretor, em tese, o contrato está suspenso. Porém, se subsistir os elementos da relação de emprego, aqueles previstos no artigo 3º da CLT, esse contrato deixa de estar suspenso e todos os direitos trabalhistas são devidos a esse empregado diretor. O empregado diretor que tem um contrato de trabalho suspenso, ele pode, a empresa ela pode recolher o FGTS desse empregado por mera liberalidade. E isso não desconfigura, não desconfigura o cargo de diretor e não retira a suspensão do contrato de trabalho. A lei dá essa faculdade à empresa de recolher pelo menos o FGTS. Então vamos lá, vamos para a última súmula para terminar. Policial militar, reconhecimento de vínculo empregatício com empresa privada. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Bom, o policial militar ele não pode exercer atividades em paralelo. Isso é uma irregularidade administrativa. Porém, se o mesmo realizar tais atividades, isso não afasta daquele que o contrata a obrigação de pagá-lo como se empregado fosse, inclusive com registro em carteira. É o que diz a súmula. Havendo os elementos da relação de emprego nos moldes do artigo 3º da CLT, esse empregado tem que ser, esse policial tem que ser reconhecido como empregado e ter seus direitos todos pagos. Agora, a questão administrativa, a questão será vista pelo órgão competente de forma alheia a essa situação, ok? Então, por hoje é só. Terminamos mais uma aula. Fico aguardando vocês para um próximo encontro. Aproveitem o feriado. Um grande abraço.